Como você lida com o seu passado? Eu sou Linda Simone, psicóloga, sou parte da equipe da Escola do Sentido. E antes da discussão, peço que você se inscreva no canal e dê seu like. Como você olha para o seu passado, como você vivenciou o seu passado. É sabido, e é até clássico, que a psicoterapia, ou que quando a gente fala de algo no sentido da psicoterapia, a pessoa pensa assim, eu vou chegar lá no psicólogo e eu tenho que contar a minha vida inteira para ele, né? Ou então, mesmo que você não foi ainda à terapia, há um senso comum de que eu sou quem eu sou hoje pelo que aconteceu na minha infância, ou pela minha relação com a minha mãe, ou por um trauma que eu tive, tem a ver, né, como o senso comum, como a sociedade, de um modo geral, enxerga os conhecimentos psicológicos, né, os conhecimentos que foram desenvolvidos a partir de estudos psicológicos famosos, do Freud, do Jung, do próprio Frankl, né? E a gente entende, né, o quanto isso faz sentido, até porque realmente a experiência da temporalidade é um fator imprescindível para a gente compreender a caminhada de uma pessoa na existência e, no nosso caso, que temos um trabalho logoterapêutico, como essa caminhada da pessoa na existência se relaciona com o sentido, né? Com a vivência de sentido, com o preenchimento existencial, né? Então, até por isso, a gente gravou um vídeo que já está aqui no nosso canal, né, que eu e a Linda, a gente conversou sobre essa experiência da temporalidade de uma forma mais ampla, exatamente entendendo a importância de enxergá-la. Aqui nesse vídeo nós vamos focar no passado, e como esse olhar para o passado é visto pelas pessoas, como ela é trazida para o setting clínico, né, e o quão forte ela é para nós, para o nosso trabalho, seja na clínica, seja em outros espaços de compreensão de mundo. Então, Linda, eu queria perguntar para você, né, o que você gostaria de trazer, de contribuir aqui sobre esse tema da vivência do passado. Eu não consigo imaginar um processo terapêutico, né, nós como psicólogo, onde não se olhe para o passado, onde não se olhe, mas onde não se escute o que foi aquele passado para aquela pessoa. E a mesma história pode trazer sentidos diferentes, vivências diferentes para cada um. Dois irmãos podem ter vivido com os mesmos pais e eles vivenciaram de forma diferente. Então, não deixam de ser tesouros o passado, né? Ele está entesourado, ele está guardado, ele é algo da vivência. É o que você faz com esse tesouro, é como é que você vivencia o teu presente e como esse passado pode apontar para os seus projetos futuros a partir da tua experiência. Então, eu pensei aqui, enquanto a gente estava olhando para o passado, né? Eu pensei assim, o passado ele traz legados, ele traz tradições, ele traz que são valores e que são importantes para a nossa vivência e para nossas escolhas, para a nossa vida com sentido, com um olhar para projetos. Então, o passado, para mim, ele traz muito isso. Ele pode não ter sido bom, mas ele não deixa de ser o tesouro, o celeiro que você tem, né? Dentro do celeiro, eu não sei, eu não entendo muito de agricultura, mas talvez no celeiro tenham frutas que não são muito boas, né? Talvez a gente tenha alguma coisa ali que não vá para exportação, que não vá para venda, mas ele está ali. Ele não aponta para o futuro, mas ele está ali, né? E eu tenho outras vivências, né? Entendendo esse passado enquanto esse tesouro da minha vida, né? E a certeza, né? O que eu tenho de mais concreto na vida é o meu passado, é onde eu tenho mais certeza
eu estou fundamentado no meu passado, na minha história. Eu gosto muito de trabalhar a história de vida. Eu acho que quando a pessoa chega para o nosso consultório, ela entrega o que ela tem de maior valor, que é a história dela. Né? Ela traz para a gente, ela compartilha com alguém que ela entende que pode ajudá-la nos projetos futuros, compreender o sofrimento. Ninguém diz que as pessoas vêm sem sofrimento, né? E esse sofrimento também está aí nesse baú. Quando eu estava estudando para o nosso aulão da tríade trágica, né? O tema que ficou para a mim confiado foi o tema da culpa. E é bastante interessante, inclusive esse vídeo está aqui no nosso canal aqui do YouTube, vou pedir para colocar aqui na nossa descrição o link que eu falo sobre a culpa, mas é interessante que a visão que, no caso, a Elizabeth Lucas traz, para a gente pensar a culpa no livro dela, parte dessa noção que o Frankl traz, de que o passado ele é um celeiro, no qual nós guardamos os nossos frutos, como você colocou, né? Ou é um tesouro, um baú no qual nós guardamos os nossos tesouros existenciais, parte dessa noção do Frankl, né? Que o Frankl reforça o quanto isso não pode ser roubado de nós, né? Então, quando você falava sobre a história de vida, né? É isso que o Frankl traz muito assim, a nossa biografia não pode ser roubada de nós. Outras coisas podem, esta não, né? Mesmo que outras pessoas esqueçam, mesmo que vá sendo apagado de outras memórias, nada do que a gente viveu vai estar perdido, né? Mas é bem interessante, e aqui vem a provocação, né, que a Elizabeth Lucas fala sobre essa experiência do trágico. Alguns frutos, não foi eu que escolhi colocar nesse celeiro, né? Algumas, nesse baú que eu gostaria que só tivessem tesouros, pode ser que tenha lixos que eu salvei, né? Porque talvez no dia, no momento, eu não tomei a melhor decisão. Eu acabei salvando, né? Ela fala um pouco sobre essa ideia, tipo assim, ao invés de eu salvar algo valoroso, eu, eu salvei algo banal. Eu fiz uma escolha qualquer, né? Quando a gente fala, por exemplo, de decisões, né? Aquelas decisões que nós tomamos não por condizer conosco, com os nossos valores, com a nossa caminhada, com a nossa biografia, mas para se conformar com o outro, né? Para obedecer a alguém, para seguir junto com a massa, tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Então, aquela experiência que você pode, né, colocar na questão do passado, né? Lembrar de coisas, sei lá, que você fez em épocas de colégio, que você hoje olha e diz assim, como foi que eu escolhi aquilo? Como é que eu tinha aquela amizade? Como que eu fui por aquele caminho? Ah, não, mas porque naquela época todo mundo escutava aquela música, todo mundo usava aquele tênis, né? É um exemplo banal nesse sentido, assim, de muitas coisas que a gente foi salvando no nosso tesouro, né? E muitas coisas que a gente foi salvando no nosso celeiro, e que tem a ver muito mais com a gente, no momento daquelas escolhas, não está tão presente, não está tão implicado, e que hoje, quando olhamos, né, a gente não se reconhece, mas eles não deixam de estar lá, porque um outro elemento do passado, ligado às experiências e às reflexões que o Frank traz, é que a gente não pode mudar. O que está salvo. Seja o tesouro, seja o lixo, né? E aí vem a nossa experiência de culpa. Quando eu olho para trás e digo, nossa, mas eu salvei tantas coisas que eu não considero legais, né? Que hoje eu olho e olho com desvalor. Ou então aquilo que eu não escolhi, né? Que tem a ver com o trágico, que impuseram a mim e que está lá no meu celeiro. Eu não gostaria que estivesse, mas está lá, né? E a pergunta do nosso vídeo tem a ver com isso também, né? Como nós lidamos com o nosso passado, entendendo que muitas vezes, como você bem colocou, nós não valorizamos o suficiente, nós temos uma riqueza muito grande inexplorada, porque não damos o devido valor àquelas experiências, mas também essa pergunta, como nós lidamos com o nosso passado nessa perspectiva, daquilo que hoje percebo que salvei e que não tinha tanto valor assim, ou quando eu tenho que lidar com algo que está lá,
que não foi eu que escolhi, mas que faz parte da minha biografia e, portanto, eu tenho que lidar com isso, né? E aí segue a pergunta, né? Assim, como nós lidamos com o nosso passado? Porque, como você falou, Linda, é difícil pensar num processo existencial que realmente caminhe para o sentido, né? Que tenha essa coisa da caminhada de uma forma saudável para a pessoa, sem que a gente se refira ao passado, sem que a gente resgate a biografia. Por outro lado, esse resgate nem sempre é fácil. Por outro lado, esse resgate pode esbarrar em vários elementos que eu vou ter que lidar com culpa, com arrependimento, com dores, e que muitas vezes nós não estamos dispostos. Nós preferimos não enxergar, né? E eu queria te ouvir um pouquinho sobre o que você acha desse ponto. Às vezes, né, o passado deixa, né, a dor, vamos dizer, né, a gente lembra daquela situação como uma dor, né? Então, vou trazer assim, né? Muitos casos que eu atendi de pessoas que vivenciaram situações de violência, tá? Eu sempre começo pensando, é igual um machucado mesmo, físico, né? Então, a gente está falando aqui interno, da alma, da psique, mas é como um machucado físico, né? No começo dói, quando bate, né? Lembra, ainda dói, e com o tempo, com o processo terapêutico, a gente vai lembrar que aquilo aconteceu, a cicatriz existe, mas ele já não dói como doía. Então, ele aponta para um projeto futuro, tá? Eu tenho essa cicatriz, o que eu faço com essa cicatriz? Né? Como eu lido com essa cicatriz? Não, eu não posso ficar preso naquela dor. Aquela dor não está existindo mais. Aquela dor não é o presente. O presente é, tá, eu tenho essa situação, como eu vivo essa situação daqui para frente. Né? De que forma que essa situação me faz perceber meus projetos futuros. Então, eu penso isso, que é necessário, que é importante saber que sim, que houve coisas que colocaram e coisas que nós vivenciamos, não só coisas que foram colocadas, né, valores. Né, quantas pessoas vêm também, né, com algo que. Pera um pouquinho, essa mala não é sua, a gente fala muito isso, né? Não, pera um pouquinho. Isso é algo que alguém trouxe, isso é seu, é a forma que você está vivenciando, ou é algo que é uma mala que você vem carregando de outra pessoa, uma mochila de outra pessoa, né? Ao longo da sua história. Então, poder ser livre, né? Acho que Frankl fala muito da liberdade, né? E acho que é essa liberdade de poder pensar a partir das suas escolhas, a partir de você. Você é responsável por essas escolhas, você é responsável, né, para vivenciar de hoje para o teu futuro. Então, eu pensei um pouco isso, né? A gente não vai negar que doeu, mas a gente vai olhar para frente o que significa. Esse passado existiu, mas como você falou, daqui para frente eu faço novas escolhas, eu tenho novas possibilidades. Assim, quando eu estava ouvindo você falar, eu acho que vale a gente destacar aqui que a gente sabe que é um processo delicado. Então, a gente está falando aqui de uma forma mais ampla, como pessoas que já acompanhamos, né, vários processos que cada um ao seu tempo, né? A gente falava de temporalidade no outro vídeo, né? Então, assim, vai durar quanto tempo resolver isso? Cada pessoa tem o seu processo de abertura, de fechamento, de entender que existem os caminhos, os descaminhos, as paradas, né? Então, não é porque eu me abri para falar sobre esse tema doloroso para mim hoje que eu vou estar disposto a, na semana que vem, falar de novo. Né? E a gente, como terapeuta, vai tendo essa delicadeza de entender isso. Então, não é um processo necessariamente linear, de que depois que eu comecei a falar sobre essa dor que eu passei, sobre esse luto que a pessoa pode ter passado, sobre essa perda, sobre essa culpa,
sobre essa decepção, que é sobre essa violência, né? Que vamos seguir falando intensamente para resolver. Não, cada pessoa precisa de um processo. Pode ser que tenha pessoas que sim, que precisem desse processo mais intenso, mas tem pessoas que vão precisar se abrir, se fechar, se abrir novamente. Então, eu gostaria de pontuar isso porque a gente está falando dessa forma, de uma forma mais ampla, de uma forma didática, para falar da importância que pode ter mesmo esses momentos dolorosos de tocar nesses assuntos, mas que a gente sabe que não é um passe de mágica, né? Não é porque você se propôs a ir para a terapia para resolver isso semana que vem, que na semana seguinte você já vai estar elaborando todas as culpas, os medos, as dores, as violências, né? Ainda assim, é preciso destacar que é um grande passo, assim, se abrir para isso. É um grande passo ir para a terapia tendo esse propósito, é um grande passo dentro da terapia quando você realmente consegue falar sobre o assunto, né? E a gente vai valorizando esses pequenos passos, né? Pequenos, entre aspas, mas grandes passos, significativos passos, até porque, como alguém que acompanha esses processos, nós também já vimos muitos que concluíram e como concluíram bem, né? E aí eu puxo esse outro ponto que você trouxe. Concluíram bem no sentido de elaborar o que esse passado diz de mim ainda, o que ele fala para mim hoje, o que eu consegui tirar de pesos que não eram meus, que você falou, como eu lido com os pesos que são meus, sim, e eu preciso enfrentar, né? E aí vem outro ponto que eu queria trazer. O destaque do nosso vídeo, né, a nossa escolha editorial, digamos assim, é de, nesse vídeo, destacar a temporalidade do passado. Mas, num processo terapêutico, ou mesmo quando a gente pensa temporalidade dentro da logoterapia, a gente não vai ficar só confinado no passado. Como você falou, esse atravessar do passado, né, tem a ver com nos reconhecermos no presente, para que, estando presentes, possamos vislumbrar o futuro. Não de uma forma descontextualizada, não de uma forma, né, idealizada, mas de uma forma ligada à nossa realidade, né, à nossa conexão com o mundo, né. A própria liberdade que você evocou aí, né, a liberdade que o Frank traz é uma liberdade situada, né, que, situacional, que tem a ver com as possibilidades que eu enxergo, mas também com as limitações que eu tenho. E às vezes essas limitações, elas virão do nosso passado, de escolhas já feitas, de perdas já acontecidas. E quanto mais consciente eu estou dessas perdas e dessas limitações, mais livre eu estou para fazer boas escolhas com as possibilidades que eu tenho no presente, né? E que podem construir para mim um futuro significativo. Então, acho que é isso que eu queria trazer, assim. Queria te ouvir, assim, suas considerações finais para a gente ir concluindo o nosso vídeo. Falar desse tema, né, faz a gente pensar na nossa própria vida, né? Faz a gente, não tem como a gente fugir da nossa própria história e da nossa própria vivência. Então, acho que a pergunta que eu deixo é essa, né? Você pode olhar para o seu passado? Você pode se reconhecer no hoje, apesar do seu passado? Como é que você está olhando, né? Se hoje fosse a última página do livro da tua vida, né? Que mensagem você deixaria, né? Olhando para as páginas anteriores? Qual é o título desse capítulo do ontem do teu livro? Acho que é a pergunta que eu deixaria aqui para o final do livro. Qual é o título do capítulo da tua história de ontem no teu livro da vida? Pensa nisso. Deixa você, então, com esse pensamento, né? Agradecemos, como Escola do Sentido, que você nos tenha acompanhado até aqui. Lembrando, né? O link dos vídeos mencionados neste vídeo vão estar na descrição. A gente pede que você deixe seu like, se ainda não deixou, que se inscreva no nosso canal da Escola do Sentido, se ainda não está inscrito, né? Ative o sininho das notificações para ficar mais fácil de você saber
quando a gente está trazendo as nossas contribuições aqui. E nos siga no Instagram, né? O link para o nosso perfil do Instagram está aqui no primeiro comentário desse vídeo. Então, você clica no link, você vai ser direcionado para o nosso perfil, e lá você vai conhecer mais contribuições nossas, aqui da equipe da Escola do Sentido, né? Que temos eu, a Linda, Matheus, Natan, né? Que vocês veem mais aqui no canal, mas também outros colegas que vão aparecendo aqui, né? A Gisele, né, o Paulo, que vão aparecendo conforme as nossas contribuições. Então, um grande abraço e até o próximo.